Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula sobre o socialismo, que começamos, vimos a primeira parte na aula passada, na qual nós discutimos, trabalhamos, enfim, algumas características referentes à Revolução Industrial, uma vez que as diretrizes socialistas, de forma mais efetiva, mais fundamentada, sobre isso a gente vai falar depois, a partir desse momento, então, das condições pelas quais o trabalhador ele vai passar, o operário vai começar a sofrer uma série de condições e consequências, dessas ações, é nesse momento, então, que o socialismo, ou é contra, aquela situação pela qual passava o trabalhador, que os ideais socialistas começam a se efetivar. Não é? Mas nós temos que considerar que o socialismo ele tem duas fases, ou dois momentos. Nós temos, primeiramente, o que se convencionou chamar de socialismo utópico, que é exatamente sobre ele que nós vamos falar na aula de hoje. Socialismo utópico ou pré-marxista. E o segundo momento do socialismo, aí sim, nós temos o chamado socialismo científico ou marxista, tá bem? Então, a fase do socialismo utópico, nós devemos considerá-la enquanto, vamos dizer assim, um amadurecimento ali do ideal socialista. Tá? Então vamos situar para vocês, turma, o momento histórico pelo qual esse socialismo utópico, então, ele vai acontecer e com base em quê e por que ele tem esse nome também. Por que ele é denominado de socialismo utópico? Bom, o socialismo pré-marxista, ou socialismo utópico, para situar, nós temos que voltar lá no século XVI, principalmente na Inglaterra, não só, mas principalmente na Inglaterra, onde já havia ali um embate, não necessariamente embate físico, bélico, enfim, mas um embate entre o absolutismo, entre aquela estrutura fechada, centralizada de poder que vigorava, e uma classe que já começava, então, a buscar liberdade, a questionar aquele controle, aquele poder que a estrutura absolutista ela gerava, ela produzia. Então, nós temos já um embate ali entre a burguesia, então essa classe que já começava a usufruir, de uma produção, de uma comercialização, e o absolutismo. Então, é nesse panorama que nós vamos ter alguns pensadores que passam a elaborar ideias, passam a elaborar diretrizes que, obviamente, se colocam contra o absolutismo que preponderava naquela época e contra já aquela liberdade que a burguesia ela buscava, ela questionava, ela pleiteava. Né? Então aqui nós vamos destacar, pessoal, 3 autores e 3 obras, como vocês vão poder ver aí na tela. Vamos lá. Nós temos, num primeiro momento, o Thomas More, ou Thomas Morus. Ele nasceu no século XV, faleceu no século XVI, e em 1516 é publicada a sua obra de maior representatividade, que é a Utopia. Na sequência, turma, um outro pensador importante que nós temos é o Tommaso Campanella. Ele nasceu no século XVI, morreu no século XVII, e em 1623 é publicada a sua obra A Cidade do Sol. E um terceiro pensador, somado a esses dois aí, também com esse viés do socialismo utópico, é o Francis Bacon. Também nasceu no século XVI, morreu no século XVII, com a obra Nova Atlântida, publicada em 1627. Tá? Então, esses autores, eles traziam como uma linha, vamos dizer assim, semelhante, exatamente a proposição de uma sociedade alternativa àquela que existia e uma sociedade também se colocando, um tipo de sociedade
que eles descreviam uma sociedade na qual a inexistência da propriedade privada, lembrem-se, né, a propriedade privada é o, vamos dizer assim, para usar um linguajar mais simples, é o carro-chefe do liberalismo. Não é? Então, eles colocam que a inexistência dessa propriedade privada é que iria garantir, que iria assegurar o que eles chamavam de felicidade para os homens. Para o liberalismo é exatamente o contrário, né? É a propriedade que gera também essa condição. Bom, então, esses pensadores, através das suas letras, através das suas ideias, buscaram com essas obras a descrição, a gente vai ver isso, né, na sequência, a descrição de uma sociedade justa, uma sociedade perfeita, uma sociedade igualitária, uma sociedade fraterna. Então, uma estrutura social que mais se aproximasse da condição, né, que eles defendiam. E aí vem uma informação importante, pessoal, exatamente a denominação. Por que eles eram chamados de utópicos? Tá? Então vamos entender isso. Essas obras, turma, na verdade, elas traziam um caráter meramente descritivo. Então eles se utilizaram, como eu falei, dessas obras para descrever como seria ou como funcionaria uma sociedade mais perto de uma sociedade ideal, mais próxima de uma sociedade ideal. Então eles não apresentam de forma concreta o meio, ou os meios para se chegar a essa sociedade. A sociedade, a melhor sociedade, não tem propriedade privada, os indivíduos têm as mesmas condições de igualdade, todos podem opinar, mas eles não demonstram os meios, como se chegaria a essa sociedade. Né? Então nós temos um conjunto de ideias que conformam uma crítica ao absolutismo e vamos dizer assim, né, às diretrizes capitalistas, mas é uma crítica extremamente inconsistente, infundada, ingênua até. Né? Então é uma crítica que padece de uma ausência de fundamentação teórica. Então essa ideia é muito importante. Eles descrevem como seria a sociedade, mas não demonstram como se chegaria a tal sociedade, que é exatamente isso que o Marx e o Engels farão, né, posteriormente, a gente vai ver isso depois, eles vão estabelecer exatamente os meios como se chegariam a essa sociedade. Vamos lá. Muito bem. Na passagem do século XVII para o século XVIII, a Europa vai experimentando e também materializando, né, transformações importantes da ordem política, econômica, religiosa, enfim. E aquela situação de utopia que preponderou principalmente no século XVI e XVII, começa a sair de cena, embora teremos, né, socialistas utópicos ainda num segundo momento, que a gente vai falar também disso ainda hoje, aquele quadro de utopia começa a ceder lugar para uma teoria um pouquinho mais elaborada. Né? E aí entram em cena os chamados críticos sociais. Então nós vamos ter a produção intelectual desses pensadores, desses críticos sociais. E os críticos sociais, pessoal, eles vão se concentrar, vamos dizer assim, nos dois principais países da Europa naquele momento, que eram França e Inglaterra. Só que, enquanto os críticos sociais franceses se ocupavam do questionamento acerca do absolutismo, os críticos sociais ingleses, eles vão trazer elementos socialistas ali nas suas críticas. E aqui eu destaco dois nomes para vocês. Vamos lá, eles aparecem aí. O primeiro deles é o Winstanley. O Winstanley nasceu no século XVII, morreu no século XVII, foi um reformador de viés protestante, e ele publica em 1652 a sua obra A Lei da Liberdade. E nessa obra, pessoal, ele mostra
que a sociedade ela era dividida em classes opostas, em classes antagônicas. Cerne da discussão do Marx, lá no seu Socialismo Científico, onde ele vai trazer a luta de classes como principal motor da história, né? Mas depois a gente chega lá. Então vejo como essa ideia do Winston é extremamente importante. A gente entender de luta de classes depois que o Marx escreve é uma coisa, é algo até óbvio, mas antes, então realmente a importância desses não só dele, né? Desses pensadores utópicos, enfim, esses críticos sociais, a importância é extremamente relevante aí. E o Winston também, ele defendia o quê? O trabalho coletivo, né? Defendia a propriedade comum da terra. Então ele não vai falar em propriedade privada, ele fala em trabalho coletivo, em propriedade comum. E para ele, as formas de se atingir a felicidade passariam exatamente pelo trabalho comum, pela propriedade comum. Tá? Então guardem aí o Winstanley, primeiro nome importante aí dos críticos sociais ingleses. Um segundo crítico social, pessoal, é o Charles Hall. Charles Hall nasceu no século XVII, morreu no século XVIII, e a sua obra principal, né, Os Efeitos da Civilização, ela é publicada no iniciozinho do século XIX, em 1805. E o Charles Hall vai ser um pensador, turma, um dos primeiros aí que vai procurar explicar a questão do lucro, no sentido da exploração. Né? Então ele fala assim, ele considerava o seguinte, que os trabalhadores, quando eles produzem, quando eles constroem, produzem um material, enfim, um bem, eles materializam um valor nesse bem. Então os trabalhadores criam valores ao produzir um bem. Né? E em troca da criação desses valores, eles recebem um salário. E aí ele coloca o seguinte, que o valor do salário que eles recebem é bem menor do que o valor que eles criam ao produzir o bem. Então é exatamente essa diferença, né, entre o valor do salário e o valor do bem é que seria o lucro que fica, né, até hoje é assim, mas na época ele estaria colocando, ficaria então nas mãos do patrão, nas mãos do detentor dos meios de produção. Então ele está trazendo exatamente essa questão do lucro, que posteriormente, né, o Marx, na sua obra O Capital, vai trabalhar de forma extremamente cuidadosa, muito mais específica, muito mais acurada, né, mas não podemos deixar de considerar essa ideia do Charles Hall como extremamente importante. Muito bem. Um aspecto importante aqui também, pessoal, é a relação que a Revolução Francesa guarda com o socialismo. A Revolução Francesa, ela tem uma relação direta, como nós vimos, com o liberalismo. Não é? A burguesia se levanta contra aquela estrutura fechada de poder exatamente para conseguir uma maior liberdade política, econômica, enfim. Mas a relação da Revolução Francesa com o socialismo também acontece. Exatamente pela seguinte questão. No início do processo revolucionário, vamos lembrar, todos, exceto clero e nobreza, todos eram contra a estrutura vigente. Né? Então nós tínhamos as categorias sociais, burguesia, alta burguesia, média, pequena, as classes menores, enfim, todo mundo lá era contra o absolutismo. Só que aí o que acontece? Com o passar do tempo, exatamente naquela alternância entre os girondinos e os jacobinos no poder, né, fica clara a seguinte questão, que a burguesia, com o poder nas mãos, ela não tinha intenção de dividir esse poder com as classes menos favorecidas. Então, os pequenos burgueses, os artesãos, os operários, as lavadeiras, a massa empobrecida ali, os trabalhadores começam a perceber o quê? Essas mudanças políticas que a burguesia ela busca são mudanças que se voltam, que atendem os interesses da alta e da média burguesia, não a nossa.
e que aquele slogan da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, tinham sentidos diferentes. Não significava a mesma coisa para a alta e para a média burguesia e para as demais camadas. Então, daí se constrói a percepção que para conseguir tudo isso eles teriam que fazer o quê? Se unir, teriam que lutar. E a partir daí se estabelece então o advento do, vamos dizer assim, do socialismo moderno, abrindo caminho para o socialismo científico, que vai então influenciar Marx e Engels, os dois principais nomes, né, do socialismo científico. E para a gente terminar, pessoal, essa parte aqui, eu vou trazer também agora a ideia de três pensadores que representam também, que contribuíram e muito para o desenvolvimento do ideal socialista. Então, podem acompanhar aí. O primeiro deles, o Saint-Simon. Saint-Simon nasceu no século XVIII, morreu no século XIX. Ele foi um teórico social francês e ele defendia a livre empresa, então ele era a favor dessa liberdade. Ele defendia que o lucro deveria ficar nas mãos dos capitalistas, mas aí vem o porém que o diferencia dos pensadores liberais. Ele falava, tudo bem, o lucro fica lá para os capitalistas, mas desde que esses capitalistas concordassem em assumir responsabilidades sociais, não é? Devolver para a sociedade parte desse lucro, parte desse valor, enfim, que ele iria adquirir. Um segundo pensador, também importante aí, pessoal, socialista, é o Charles Fourier, que nasceu no século XVIII, morreu no século XIX. O Fourier foi um pensador socialista e ele, na sua teoria, ele considerava que a sociedade ela deveria ser estruturada com base no cooperativismo, com base na associação. E ele entendia que a última fase da história, e o Marx, depois, né, na próxima aula vamos ver isso, o Marx fala em fim da história, ele falava, o Fourier, que a fase final da história seria o que ele denominava de socientismo. E nesse socientismo, os indivíduos eles iriam obedecer a normas cooperativistas e viveriam em comunidades de produção que ele chamou de falancérios. Então, ele enxergava o futuro da humanidade dessa forma. Grandes comunidades de produção, os indivíduos se ajudando, tendo base aí associação, cooperativismo, um auxiliando o outro. Então, para ele, o futuro da humanidade seria encaminhado dessa forma. E um último pensador, ele é um pensador, mas também atuou em termos práticos, é o Robert Owen. O Robert Owen, ele era de uma família pobre, ele passa de empregado de comércio para diretor de uma indústria têxtil. Então ele passa a ser o principal detentor do capital dessa indústria, né? Então seria o dono, proprietário dessa indústria. E no iniciozinho do século XIX, na contramão de toda a estrutura que a Revolução Industrial trazia, ele acaba adotando, colocando em prática, diretrizes que procuravam valorizar o operário, valorizar a família desse operário. Por exemplo, ele diminuiu a jornada de trabalho. Enquanto nós tínhamos fábricas com 12, 13, 14, 15, 16, sei lá, horas de trabalho, ele reduz para 10, por exemplo. Né? Ele também é um pensador importante, porque ele é considerado o criador aí da escola infantil, né, dos jardins de infância, vamos dizer assim. Então ele se dedica também à educação dos filhos dos operários. Ele cria também vamos dizer assim, uma espécie de loja em que os operários comercializando ali teriam descontos, não é? Fornece condição de saúde, de moradia para os seus trabalhadores. Ou seja, o Owen ele radicaliza aquela visão que preponderava, né, na Revolução Industrial e, vamos dizer assim, acentua um caráter muito mais humanitário
preocupado com o trabalhador. Muito bem. E aí, então, nós vamos chegar ao socialismo científico, que, como eu já havia dito anteriormente, trataremos na nossa próxima aula. Então, aqui nós vimos hoje o socialismo utópico. Então, essas ideias são muito importantes. Os pensadores utópicos, os críticos sociais, enfim, todo esse conjunto, né, de ideias, todas essas teorias terminam por ser essenciais para o Marx e para o Engels, então, eles construírem todo o seu aparato teórico. Então, por hoje, ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só entrar em contato através dos meios institucionais. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.